mesmo assinou o atestado de burrice dele. Ah, nem credo. E eu trabalhava para ele, você acredita? Trabalhei um ano com ele. Um ano de boa, mas nunca teve um desentendimento. Aí foi ele me pedir para mim não vender para as mulheres dos Estados Unidos. Eu falei, mas qual motivo, gente? Falei não para ele. Não aguentou, não. Não sabe levar, não. A questão se ela vai ou não trabalhar, eu já decidi, não vai. Não vai. No que depender de mim aqui, ela não vai mais trabalhar. É uma decisão que já foi tomada. Se pediu para me te informar, então já está informado. No que depender de mim, não vai. A decisão já é essa e só se acontecer uma coisa muito extraordinária para isso mudar. Você falou esse negócio de que você entrega a chave para quem você quiser e faz o que você quiser do apartamento e tal. Eu concordo plenamente com você, que você pode entregar a chave para quem você quiser, que você pode fazer o que você quiser do apartamento. Tá super compreendido isso aí, a propriedade é sua e tal. Só que do jeito que você falou, como eu já te esclareci que a Daiane está proibida de trabalhar lá no condomínio com hospedagem, eu não vou voltar atrás dessa decisão minha, ela está proibida. Eu recomendo que você encontre outra pessoa para fazer a gestão do seu apartamento, porque com ela não vai dar certo. A recepção não vai prestar serviço, atendimento a ela, não vai entregar chave, não vai entregar ficha, não vai fazer nada. Se você quiser que pegue as duas chaves, então, eu até só sabia de uma chave, né, a que está com o cartão da energia lá. Eu só sabia que tinha essa chave lá. Agora, se a sua irmã fez uma cópia e deixou lá, se você insistir que é para ficar com a Daiane, eu não sei como que é que ela vai operar a locação do seu apartamento sem passar pela recepção. Mas se você acha que dá certo assim, tudo bem. Eu vou entender como um enfrentamento e não vou te atender mais nas suas demandas. Aí você vai estar me dispensando também de te dar assistência. E convenhamos que quem construiu, fez o acabamento daquele prédio foi eu. Agora, hoje mesmo, eu fui lá para verificar a estrutura do seu apartamento lá de encanamento, tá tudo entupido. E nosso funcionário é que foi lá desentupir. Por quê? Mau uso, pessoal que deveria ter feito a faxina do seu apartamento não fez, seu apartamento tá imundo lá, nem os vidros não lavou, pegou a sujeira, varreu tudo para dentro dos ralinhos, entupiu tudo lá. Vai ficar difícil você arrumar uma pessoa para prestar serviço para você lá, para resolver as coisas lá, sem passar por mim. Acho que convém você pensar aí. Eu me dispus a fazer as coisas lá para você, eu conversei com a sua irmã para corrigir as coisas lá, as pendências que ela fez as considerações lá. Hoje já fomos lá, resolvemos esse problema do entupimento, que não tinha nada a ver com isso, que quem entupiu lá foi quem usou o apartamento. Quem entupiu a pia de cabelo de outras buchas à toa lá foi quem usou o apartamento. Quem varreu sujeira para dentro das caixinhas foi quem trabalhou lá fazendo serviço lá de pós-obra, que em vez de varrer e recolher sujeira, empurrou para dentro do ralo. Então, assim, era um serviço que nós não tínhamos que fazer. Mas eu pedi o funcionário para ir lá e resolver para você. Para te dar para te dar um apoio e tal, em consideração que você está longe, para facilitar as coisas. Agora, se for para poder me enfrentar com esse tom de que eu faço o que eu quero e pronto e tal, isso tem limite, né? Como o apartamento está dentro de um prédio, dentro de um condomínio, ele passa pela área comum, a manutenção passa por mim de algumas coisas. Então, não sei, assim, por que você está insistindo tanto nesse negócio com a Daiane, que você nem conhece ela, né? Eu acho que ela nunca fez muita coisa por você. E eu não sei se ela vai poder resolver os seus problemas, os outros problemas que você terá, né? Porque a manutenção do prédio, do apartamento passa por mim. Aí eu acho que vale a pena você refletir sobre isso aí, de que lado que você quer estar. Dos dois não tem jeito. Ou se você escolher que é ela mesma que vai ficar gerindo o seu apartamento, ela pode ir lá e pegar as duas chaves. E aí nós não vamos ficar com chave nenhuma.
E a hora que der qualquer problema no seu apartamento, se der um vazamento de água, se der qualquer coisa lá, aí você liga para ela, aí você não liga para mim não, tá? Se der qualquer problema com o hóspede lá, que precisar de uma assistência, alguma coisa, aí não liga para mim, porque eu vou bloquear o seu telefone, não vou te atender mais. Se você fizer essa escolha, pense bem, porque se você fizer essa escolha, esqueça de mim. Não fala mais comigo, não atendo mais telefone e a recepção também vai ficar limitada. Tô jogando limpo com você, tô sendo sincero e tal. Eu estou no prédio para facilitar as coisas, para atender. Não estou lá para ser desrespeitado, para ser afrontado. Não, isso eu não vou aceitar não, né? Eu lutei demais para colocar aquele prédio daquele jeito, né? Não vou aceitar agora as pessoas me tratar como se eu fosse um qualquer e me desrespeitar e tal. Isso eu não vou admitir, né? Você mandou uns dados para lá para poder preencher a ficha. Esses hóspedes são seus? Foi você que fez a locação? Ou foi a Daiane que fez? Me explica aí para mim entender, para ver se eu autorizo o recepcionista a preencher lá ou não. Se foi você que fez a locação, eu vou autorizar ele a preencher e entregar as chaves. A sua irmã deve ter te falado como que ela deixou o apartamento, né? Se tá limpo e tal. Se precisar de que vá uma faxineira lá para fazer uma revisão na limpeza, alguma coisa, eu posso até você conseguir uma outra pessoa para cuidar da locação, eu posso até arrumar uma pessoa para ir lá fazer uma revisão na limpeza antes dos hóspedes chegar. Numa boa, se você me disser, não vou ter mais enfrentamento com você não, eu vou aceitar a decisão aí, não vou mexer com Daiane mais, eu posso até te auxiliar em arrumar uma pessoa para poder te ajudar lá nas locações e te dar um apoio maior lá. Vai depender da sua escolha aí, tá bom? Para mim, de um jeito ou de outro que resolver, para mim tá tudo bem, não tem problema nenhum. Aí a decisão é com você. Agora, com relação a essa que está em andamento agora, que já tem os hóspedes, é só você me falar aí se é hóspede seu ou se é dela. E se você quer que eu providencie uma revisão lá na faxina ou não. E se você decidir também que vai ficar com ela mesma e que vai entregar a chave, ela pode ir lá e pegar as duas chaves e eu lavo as minhas mãos agora e sempre. Que para mim também vai ser bom, porque aí é uma responsabilidade a menos para mim, né? Então, 17/10, tá vendo aqui? Tudo ligado. E aqui sem energia. Vamos lá? Apertar o elevador. A energia no prédio, tranquila. E vamos ver o que tá acontecendo. Se foi igual ontem e igual tem sido esses cortes repentinos. Opa, tudo bem? Bem. Tô filmando porque a minha energia tá sendo cortada lá embaixo. Aí pegando o elevador. Alguém tá desligando o meu padrão. Brincando de desligar. Deve ter menino aqui, né? Vou na recepção perguntar se a Equatorial veio aqui, porque todas as minhas contas estão pagas. Então, não tem motivo da minha energia ter sido rompida. Oi. Oi? O papel que eu deixei aqui, por favor. Qual que é o seu nome? Tá. A luz apagou, mas não foi um apagão qualquer. Foi um apagão que terminou em morte. Por mais de 40 dias, o Brasil inteiro se perguntou como uma mulher poderia desaparecer dentro do próprio prédio, sem saída registrada, sem testemunhas, sem um único vestígio concreto.
Agora essa história ganha o desfecho mais sombrio possível. O corpo de Daiane Alves Souza, de 43 anos, foi encontrado sem vida em uma área de mata em Goiás. E o caso, que era um mistério de desaparecimento, passa a ser uma investigação de morte violenta, um homicídio. Martelada na TV, ó. Ela tava aqui no quarto. Veja o vídeo do desespero dessa mãe que passou mais de 40 dias buscando sua filha. É de cortar o coração. Dona Nilce, são muitos dias, né, sem notícias aí da sua filha. Vocês estão tendo apoio jurídico? Tem alguém ajudando a senhora? Tem advogado? A senhora está com alguém ajudando? Olha, desde o início das perseguições, agora eu já vou usar a palavra real, né? Desde o começo, final de 2024, início de 2025, a gente tem um advogado que acompanha os processos, sabe? E então ainda ele está sendo agora me acompanhando, mas não que seja assim uma pessoa específica. Como ele já está 100%, né, a par de tudo que aconteceu, eu achei e eu vejo o interesse dele assim particular, porque ele conviveu com a Daiane, né? Ele acompanhou tudo. Então, foi assim, automaticamente foi a pessoa que está nos acompanhando. Que bom. Eu vou depois pedir até a gentileza para a senhora, se a senhora me passaria o contato desse advogado para depois eu conversar com ele. Mas são questões técnicas jurídicas, né? Para a gente poder pressionar. Com certeza. É porque tem muita coisa que até de mim, né, que não sou tão, assim, sei tantas coisas, então é melhor mesmo com ele. Concordo plenamente. Antes até da gente contar toda a história da sua filha, da Daiane, eu vou lhe fazer uma pergunta. O que a polícia, o que a investigação traz para vocês? Em que pé que está isso? Eles estão fazendo alguma coisa? Como é que é o sentimento da senhora? Olha, é um sentimento assim de que alguém ainda não encontrou o que precisa. O que eu preciso? Da minha filha. Sim. Então, independente, assim, não quero saber que ela chegue da maneira que chegar. Então, eu estou confiante na polícia, porque eu não tenho para onde correr. Então, hoje mesmo eu estive lá com o nosso advogado e foi a primeira vez que eu fui assim espontaneamente lá.
Eu não quero ficar perguntando, porque eu já sei a resposta. O que que eles iriam dizer? Estamos fazendo todo o possível, estamos empenhados, é assim que tiver uma resposta, nós vamos dar. Aquilo ali que você, eu posso te Já dizer, sabe. É mais é, do mesmo. Então, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A sua filha, além do apartamento dela, ela tinha mais dois imóveis que eram dela nesse condomínio? Essa informação procede, é correta? não, não é exatamente isso. É o seguinte: nós temos, a família, 6 apartamentos Tá. aqui. Uhum. Nenhum deles era dela. Ela tem procuração total de cada um. E Tá. ela ainda cuidava de 2 apartamentos de outros proprietários que deixaram isso Na mão dela. assim, é. Então, a verdade é essa. Tá. E a senhora mora no mesmo condomínio da sua filha ou não? Todos os apartamentos são no mesmo prédio, Tá. Então a senhora todos. mora no mesmo prédio da sua filha, correto? Sim, sim. Tá. Então, a senhora sabe dessa perseguição que a sua filha estava sofrendo. Ela chegou a relatar isso para vocês? Eu estava 100% a par de Uhum, tudo, até porque quem realmente é proprietária somos eu e meu marido. entendi. Então, a, a Daiane era filha, né, e procuradora. Então, assim, quem cuidava dos apartamentos, quem teve problema, exatamente, na maioria das vezes foi ela. Mas é uma coisa assim que veio para a gente também, como pais, né? Sim. Porque assim, dona Nilce, eu tenho a informação de que a sua filha sofria perseguição do atual síndico. Isso procede? Isso é correto? Não tem como negar. Você já viu aquele processo que o promotor deu causa-ganha para ela, que o Uhum. síndico foi indicado com perseguição? Sim, tentaram expulsá-la do prédio, é isso, dona Nilce? Não. Você não, foi antes de ontem que a gente recebeu essa denúncia do Ministério Público. Essa denúncia foi assim: a gente juntou todas as provas que nós temos, né? E fomos na delegacia, acompanhado do delegado, e a gente mostrou essas provas, tudo, e o Ministério Público deu causa-ganha para ela, stalk. Então, assim, o que que tem? Ele está sendo acusado de perseguição. Ele é uma pessoa fácil, ele é uma pessoa difícil. Como é esse senhor? Olha, esse síndico, ele assumiu a construção desse prédio, porque esse prédio teve um problema assim que ele foi, é, até assumiu a palavra aqui, a gente não pôde continuar a construção dele. Tá? Foi Foi embargado? embargado. Tá. Aí a gente montou uma associação e ele assumiu essa, essa construção. Durante 3 anos, ele construiu o prédio. Teve Tá. muito problema, que não vem ao caso agora, ele tirou o engenheiro e tal. Então, assim, ele se considerou, tipo assim, dono do prédio. Não é a palavra exata, não, entre aspas. Entendeu? O Então, quando a minha jeito, né, filha dele dava esse sentimento para a senhora. é para todo mundo, Tá. inclusive ele tem um grupo de proprietários, aquele grupo de WhatsApp para poder passar assim avisos, qualquer coisa nesse sentido, e nós não podemos participar. Eu até estava no grupo, ele tirou, e qualquer pessoa do grupo que for contrário ao pensamento dele, ele tira. Então, assim, todos os proprietários, eu estou falando todos, mas a maioria, né, vamos falar assim para ter cuidado com o que está dizendo, não tem coragem de enfrentar ele. Entendi. Então, por quê? Pela perseguição que a gente estava vivendo e que não teve como a gente evitar, porque a gente mora aqui. Então, a maioria dos proprietários moram longe. Caldas Novas, eu não sei se você
conhece bem, é uma cidade totalmente turística. Isso. Então, todo mundo vem para cá para descansar, para lazer, tal, férias, época do frio, né? Então, o que que acontece? Todo mundo quer ter um apartamento aqui. Nesse prédio aqui, 165 apartamentos, eu vou te falar que assim, 80%, é, até mais, são de proprietários que moram longe. Quando esses proprietários têm os apartamentos vagos, eles costumam locar para outras pessoas, que com isso você tira a questão de condomínio, né? E aí foi onde a Daiane, como corretora, ela começou com os nossos apartamentos e, na verdade, os meus apartamentos seriam 4, porque um a gente deixou com ela e o outro comigo. Então, nesse a gente não aluga. E aí ela tinha mais oferta de de pessoas, né, para vir passear e tal, de hóspedes. E ele também, a maioria dos apartamentos com ele, e aí eles começaram uma parceria que logo já começou tipo um ciúme, alguma coisa mais ou menos parecida com isso. E aí ele, como assim, o dono da caneta, né? Ele começou a perseguir ela exatamente já no início do ano. A gente está no centro da cidade e ao lado tem um clube, um dos melhores clubes daqui, que é o CTC. Nós não temos parque aquático. Os nossos hóspedes e nós, como proprietários, a gente usa o CTC. Os proprietários, assim, passagem livre. Os hóspedes precisam de uma ficha para provar que estão aqui, né? Que estão aqui usando o prédio. E aí, lá na portaria do prédio, o síndico dá uma ficha provando que a pessoa está morando, está aqui, passando os dias aqui. E com essa ficha, ele ultrapassa para usufruir do clube. É uma taxa simbólica, beleza. A primeira coisa que o síndico fez foi boicotar essa passagem pela Daiane. Aí a gente e começou umas multas e boicotar também a portaria. Então, o que que eu tive que fazer? Imediatamente contratar o advogado, que eu já te disse. Isso aí foi início de janeiro. Janeiro é um mês assim, de temporada. A maioria está de férias, a cidade cheia, a gente com hóspedes já programando de vir, a gente teve que parar, sabe? Porque a gente não pôde continuar porque a gente não tinha ficha. Aí a gente conseguiu da diretoria do clube e com o advogado, a Daiane fazer a sua própria ficha, a sua própria pulseirinha que coloca no pulso das pessoas. E aí, desde então, a gente só podemos usar assim. E aí teve muita coisa que aconteceu durante o ano, né? Teve uma agressão física que ele fez nela, aqui o dia 6 de março, tinha a água nossa estava cortada, o registro estava cortado. E esse registro, nenhum apartamento tem ele dentro do próprio apartamento, eles ficam fora num cômodo trancado pelo síndico. Então, a Daiane viu que estava sem água, ela foi na portaria, pediu o porteiro para ir lá ver o que estava acontecendo, aí ele não quis e o síndico desceu e os dois foram lá. E quando chegou lá, ela gravando, porque desde então a gente pegou essa mania de gravar nossas coisas. Perfeito. E ele deu um soco, ele deu uma cotovelada nela, ela caiu o óculos e tal. Então aí já teve
questão de... chamou a polícia, ela fez corpo de delito, e esse é um dos processos que ainda estão tramitando. E outros processos, né? Por exemplo, teve um outro onde ele entrou dentro de um dos nossos apartamentos, porque a gente tem 6 apartamentos, então um a gente usou tipo assim, como depósito, até poder arrumar, foi arrumando um de cada vez, e meu marido colocou uma mesa dentro desse apartamento e colocou umas madeiras para fazer o guarda-roupa, aquele, não é nem propriamente um guarda-roupa, porque é sem porta, sem nada, e um rack também. E aí o síndico entendeu que ali era uma marcenaria. E aí mandou muitas multas, inclusive entrou dentro desse apartamento filmando e colocou nesse grupo onde ele é dono desse grupo. Só fala o que ele... Então, também tem esse processo. Teve um dia que a energia elétrica foi cortada e não foi lá no padrão. Lá estava normal. Inclusive, lá estava entrando a energia elétrica. E chamando um técnico, dentro do nosso apartamento também a fiação estava normal. Então, a gente chegou à conclusão de que era alguma coisa dentro do prédio. Não era nem vindo da energia e nem dentro do apartamento. Bom, isso durou mais de 45 dias, essa luta. Foi do dia 4 de junho ao dia 21 de agosto, sem energia elétrica, com liminar do juiz. O juiz mandou fazer um laudo. Eu 2 tenho esse meses, laudo. dona Nilce, sem energia? Vocês ficaram 2 Sem energia. Do dia 4/6 ao dia 28 de agosto. Uhum. Sem energia elétrica, sem ele. Aí, o que religou essa energia? Porque era um cabo. Eu tenho o laudo. Assim, tem multas dele, do juiz contra ele, dando assim, a cada dia que continuasse a energia cortada, mesmo assim, ele não arrumou. Quem restaurou a energia foi uma pessoa, né, que o juiz mandou, um técnico. Então, foi o que a gente viveu, né? Nossa, mas dona Nilce, eu não tinha esses detalhes, isso tudo é muito preocupante, é muito triste. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Ele perseguia só a Daiane ou ele chegou a perseguir o seu marido, a senhora também? Sim, nós todos. Teve um dia que eu não tenho como provar, mas nós entramos dentro do elevador, eu e meu marido. Eu tenho 68 anos e meu marido 79. A gente chegou de Uberlândia e nós colocamos as nossas coisas, sacola, tudo, as compras que a gente estava vindo, e colocamos no carro e fomos para o elevador. Quando nós chegamos para abrir o elevador, a porta não abriu. Aí a gente começou a apertar, chamar, e a Daiane estava. Eu já mandei mensagem para ela e ela começou a gravar. Aí ela foi no elevador ao lado, apertando, ela gravando, falando: minha mãe, meu padrasto estão presos no elevador. E aí a Daiane desceu, foi lá na portaria, o síndico estava lá, a Daiane filmou, ele naturalmente preenchendo uma ficha, e ele falou que estava ocupado, que ele não podia ver o que estava acontecendo conosco, sendo que ao lado tem as telas Uhum. das O filmagens. elevador. Ele podia ver assim, era só virar o rosto. Resumindo, nós ficamos presos 25 minutos e só voltou a funcionar normalmente porque a Daiane chamou o corpo de bombeiros. Aí Tem. funcionou. Eu não tenho provas, mas assim, eu não tenho provas Ele de que não fez nada, ele não ajudou. ele não deu apoio para nós em sentido nenhum. Então, isso aí foi criando uma revolta muito grande para nós, né? Vários, energia elétrica cortada, internet cortada,
O rapaz da energia elétrica, lá no começo, falou para nós assim: coloca um cadeado em cada relógio, né? Aí são 6. A Daiane comprou 6 cadeados e colocou em cada um. Assim, no primeiro momento que a gente viu, já estava sem Alguém os tirou o cadeados. cadeado. Tirou. Quem foi? Não podemos dizer. Deixa eu fazer uma pergunta para a Entendeu? senhora. Esse síndico, ele trabalha fora ou ele fica o tempo todo dentro do prédio? Ele mora aqui, é 24 horas aqui. Ele é síndico profissional no sentido que ele recebe para ser síndico ou não? Ah, eu tenho certeza que sim, Vocês têm as sim. contas dos gastos do condomínio de vocês? Vocês recebem relatório? Não é enviado para quem não é amigo do rei, Ah, entendi. entendeu? Não vai para qualquer um, não. Para nós, por exemplo, para mim, não vem nada. Porque assim, acontece tanta coisa que, assim, inusitada, hilária, que esse mês de janeiro, você mora em apartamento? Eu moro em apartamento. Você? Uhum. Então, quando chega final do ano, que tem aquela assembleia, que geralmente é no final do ano, a gente fica feliz quando o síndico fala assim: esse próximo ano não vai ter aumento na cobrança. A gente fica feliz, não fica? Fica. Já é o máximo, né? Só que nesse mês de janeiro, o síndico isentou a gente de pagar o condomínio, todos. Diz que tem dinheiro Ah, tá com suficiente, tá. sobra de dinheiro no caixa, é isso? E aí ninguém Eu vai. acredito que sim. Mas eu fiquei feliz de ele não ter cobrado nada esse mês. Não vou reclamar. Essa parte eu não reclamo, não é? Sim, é verdade. Mas no dia do fato, quando a sua filha desce no elevador, né? E a gente nitidamente vê que ela tá com uma roupa confortável, né? Que é uma roupa que ela devia estar em casa. Ela tá com uma bermuda, um topzinho e estava inclusive de chinelos, né? E ela desce porque o apartamento dela estava sem luz, correto? E ela desce sem Correto. óculos, certo? Ela estava sem os óculos dela Sim. e ela precisa de lentes para enxergar, certo? Correto? Ela precisa do óculos para dirigir, para ler. Outro dia eu vi uma foto dela que eu nem sabia, um amigo mandou. Ela estava dentro da piscina de óculos, assim, tão automaticamente usando. Então, então, nitidamente a gente vê que ela desce sem os óculos e com essa roupa que ela estava em casa, porque ela queria entender o que estava acontecendo na casa dela, que estava sem luz, certo? A senhora estava no prédio nesse dia? Não, eu estava em Uberlândia. No dia 17, eu estava em Uberlândia e tinha combinado com ela de manhã que ela iria me aguardar, que eu iria chegar, né, no dia 18 e Uhum. que ela ia me repassar as locações, porque ia ser Natal, né, semana seguinte, e a Uhum. gente ia conversar, ela ia passar o Natal em Uberlândia. Tá. Então, no dia 17, onde aconteceu isso, eu não estava. E aí eu vi as imagens, eu vi algumas vezes essas imagens, eu vejo que a sua filha desce no elevador, ela tá de costas para a botoeira, né? E ela vai olhar para cima, para o lado esquerdo, para o alto, que possivelmente é onde está a câmera, ou seja, como se ela estivesse dizendo, olha, eu sei o que vocês estão fazendo, sabe? Isso me passou pela cabeça, assim, porque ela fica um tempo olhando para a câmera, ela pega o celular dela e começa a gravar. A sua filha, quando essas coisas aconteciam, aí eu vou lhe fazer uma pergunta: como é que ela reagia? Ela ficava brava? Ela ia discutir na portaria? Ou ela tratava o assunto de forma tranquila, serena? Como que era a Daiane? Explica pra gente. Eu imagino que ela já devia estar exausta há mais de um ano lidando, né, com essa questão de vocês não terem paz. Mas como é que ela lidava com isso, dona Nilce? Com muita revolta, se Uhum. sentindo humilhada, sabe? Ela se sentia assim, porque não era só isso. Muitas
assim, de muitas coisas que iam acontecendo, então ela falava que ela se sentia assim, rejeitada, tipo, entende? E aquele ali, daquele dia, eu quero te declarar o seguinte, foi Deus, porque ela já tinha tanta prova, tanta coisa, que não precisava dela ter feito aquilo ali, era simplesmente um a mais. Eu até penso que ela estava gravando para mostrar para a amiga. Já não era questão do síndico nem do condomínio, entendeu? Então eu vejo assim que foi Deus que fez ela ir ali e ela parar a filmagem e enviar para a amiga dela, porque se ela Ela tivesse conseguiu continuado. enviar a filmagem para a amiga? Oi? Ela conseguiu enviar a filmagem para a amiga? Sim, sim, foi essa imagem que a gente prova porque que ela estava indo lá embaixo. Essa prova. O que que ela faz? Ela grava desde a hora que ela estava dentro do apartamento, ela mostra que está sem energia, ela abre a caixa de disjuntores dentro do apartamento, ela mostra, e ela mostra que tem energia. Tanto tem que o elevador funcionou, né? Não precisa nem falar mais nada. E ela entra dentro, ela vai contando para a amiga dela que estava sem energia elétrica. E ela diz o seguinte: eu confirmei que está pago. Uhum. Então, assim, e ela entra dentro do elevador e ela continua falando com a amiga dela. Só que ela dá o corte no que ela estava falando e envia para a amiga. Depois ela fala mais um pouco e envia para a amiga. E no final, quando ela chega, lá no final para onde ela ia, que a porta do elevador abre e não tem mais nada dela, aí essa filmagem dela, que ela estava falando, essa conversa dela com a amiga, aí já não existe. Porque com certeza pegaram o celular dela. Então, se ela envia direto, sem dar essa interrupção, a gente não veria essa Deixa eu, filmagem. deixa eu falar uma coisa para a senhora. Nesse dia, o síndico estava no prédio. Dizem que sim. Deixa eu te falar. Ah, A gente ficou naquela ansiedade para ver as filmagens. aham. E é uma coisa também assim terrível, porque todas as filmagens que poderiam mostrar a Daiane não tem filmagem, não tem. Então, nós temos dela no elevador, Uhum. nós continuamos depois olhando, né, assim, com muito cuidado, os dois elevadores para ver se a Daiane volta. Ela não volta, não tem ela no elevador, e não tem ela, e aí, beleza, ela não volta no elevador. Só que também não tem imagem na portaria do prédio, Ela não sai. tem imagem. Não tem. Não Então, tem assim, imagem a dela em gente lugar entende. nenhum. Oi? Não tem imagem dela em lugar nenhum. Depois. Não tem imagem de ninguém. Não foi gravado. Não foi gravado, entende? Hum, No elevador, a gente não vê ela mais. Ela desce. Se ela tivesse voltado para a casa dela, seria 6, 7 andares. Ela não ia voltar a pé pela escada, até porque ela deixou a porta aberta, ela saiu sem óculos, quer dizer, ela foi ali ligar uma energia e ia voltar logo. Tem outro detalhe também, que um hóspede nosso pediu para ela emprestado o ferro de passar roupa e uma garrafa de café, uma garrafa térmica. E esses dois objetos estavam em cima da mesa. E a hóspede tinha combinado com ela. Então, ela iria lá levar esses dois objetos. Então, assim, não tem dúvida nenhuma que houve, que ela não voltou, porque jamais eu imaginava, porque eu não tinha visto a imagem dela ainda, ela não estava aqui, a gente ficou naquela, sabe assim, será que foi? Será que aconteceu? E nós só tivemos uma resposta conclusiva de que ela não saiu do prédio 20 dias depois, quando a gente não viu as filmagens. Porque aí no dia, um dia antes,
20 dias depois. A gente veio para cá, assim, eu estava aqui, né, quando eu vim de lá para cá foi quando ela sumiu. Eu fiquei aqui uns dias, depois eu tive que voltar para Uberlândia. E lá, o, um agente da polícia começou a perguntar para nós, assim, mostrava uma pessoa, perguntava se era conhecido ou não, aí o que a gente fez? Vamos voltar para Caldas, que aí a gente acompanha a polícia mostrando as imagens, porque vai que tinha uma pessoa interessante, que nós da família que poderíamos entender, né? Aí a gente veio, 20 dias depois é que começou a gente ver essas imagens, a gente sentou, eu, meu filho e a minha outra filha, e a gente foi vendo, e assim, que a gente viu que não tinha praticamente nada. A única imagem dela é dentro do elevador, descendo, não tem mais nada. Ela não foi vista em situação nenhuma, nem antes desse elevador e nem depois, até... Agora, quando a gente pensa na garagem, né, tem câmera na garagem para saída de carro e entrada de carro, não tem? Tem. Nenhuma estava funcionando. Nem as câmeras da garagem funcionavam. Não. gravou. Funciona, só que não gravou. Que funciona, funciona. A gente tem, é o seguinte, meu filho está falando aqui, esse prédio tem 2 anos. Então, tudo lá é novo. Eu tenho vários vídeos nossos, tanto lá na portaria do prédio, nesse lugar onde que a Daiane desceu, onde que ela saiu. Então, assim, foi proposital? Pessoas não desaparecem, né? Alguma coisa aconteceu. E Então, outra coisa, eu quero te dizer o seguinte, que a Daiane não era uma bobinha. Naquele momento ali é onde que eu fico assim, muito chateada, eu não gosto nem de ver a minha filha, tipo assim, descendo para ser atacada, entende? Porque é uma coisa assim terrível para mim, porque tanto que a gente tinha cuidado sobre isso, a gente praticamente não andava sozinha. Naquele momento ali, ela assim deu mole. a minha pergunta para a senhora é: a polícia verificou todas as áreas do prédio? Olha, eu estive hoje com o delegado, pela primeira vez eu fui até ele, sempre ele vem aqui. E o que eu recebi de todas as perguntas que eu fiz, nós estamos investigando, pode ficar tranquila. Então, assim, tudo que é para ser feito está sendo feito. Então, eu acredito que tudo foi olhado, porque a polícia de Goiás é a melhor do Brasil, né? Dizem. Então, eu não tenho, assim, eu sei que a polícia demorou 1 ano, 2 anos, 10 anos para vir aqui olhar isso, uma eternidade. Qualquer coisa, qualquer vestígio, eu já sei que não teve, porque foi uma Tá. coisa muito bem Eu soube que preparada. eles mandaram cães farejadores, é isso também? Esse cão eu não cheguei a ver, mas eu sei que teve drone, que teve perícia, que eles olharam, e eu não estou vendo ninguém mais aqui dentro do prédio, essa questão de polícia, não. Eu sinto assim que está faltando algum elemento, Faltando muita sabe? coisa, dona Nilce. E eu vou lhe dizer uma coisa: a polícia entrou em todos os apartamentos? Não, em todos não, só naqueles que eles acharam que poderia ser necessário, não foram em todos. Porque assim, a sua filha, ela desaparece dentro do prédio, certo? É a última imagem que se tem. Então, a gente tem que partir desse ponto. O que acontece? Todo mundo, né, e isso é natural, investigar uma pessoa não significa que ela cometeu um crime. Você investiga até para tirar ela, né? Tipo, ó, investigamos e aqui não encontramos nada. Então, essa pessoa é retirada da linha, né, do foco policial. Então, não tem problema nenhum ser investigado. Isso é ok. Não, não. Agora, como a gente
né, as informações que a gente tem, que esse síndico domina isso tudo, tem uma animosidade muito grande, né? É, dele com a filha da senhora, com vocês. Então, eu entendo que é necessário que se verifique, né, absolutamente todo mundo. Porque se ela não saiu do prédio, ela está dentro do prédio. Em algum lugar a É, sua filha eu está. imagino, assim, o meu palpite é que ela foi colocada dentro de um carro A e senhora foi acha que ela saída. colocada dentro de um carro e foi retirada? É, porque o que eu estou entendendo, que eu estou começando a aprender nesse negócio de filme, essas coisas, tem um tempo. Sim, Hoje está fazendo 40 dias é muito que a tempo. Daiane apareceu, É entendeu? Eu muito estou vendo assim, as coisas andando atrás daquilo que já foi perdido. Depois que o leite derramou, entende? Então, eu estou vendo que, assim, eu não estou acusando a polícia, eu tenho muito cuidado no que eu vou dizer, porque eu preciso da polícia. A Eu entendo última coisa no mundo que eu posso brigar, que eu posso atacar, igual eu estou recebendo demais os comentários, sabe assim, o que que eu tenho feito? Eu tenho procurado colocar comentário lá na página do governador e falado para ele, senhor governador, senhor Caiado, me ajude a sua polícia a encontrar minha filha. Eu estou lá no entre aspas, sabe? A sua polícia é a melhor do Brasil, é. né? Então, Então, assim, é o que eu estou fazendo, porque eu não tenho, eu estou nas mãos da polícia. deixa eu falar uma coisa para a senhora. A polícia está fazendo o trabalho dela. Mas isso não significa que a gente não possa cobrar o trabalho dela. E ninguém está dizendo que ela não está fazendo um bom trabalho. Longe disso. Mas eu conversando com a senhora, eu vejo muitas lacunas de informação. A senhora tem muito pouca informação do que está sendo feito. E não é que Não, acabou de acontecer. São 40 dias, a senhora não tem uma resposta de absolutamente nada. Não sabe se as pessoas desse prédio foram investigadas, não sabe se as câmeras da rua foram verificadas, tem muito pouca informação. E, de novo, a senhora tem o direito de ter informação, porque, inclusive, o protocolo ainda é de desaparecimento, não é um protocolo de crime, né? Vamos colocar assim, que alguém teria feito. mas ela já está na delegacia de crimes. Então, sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: mesmo estando numa delegacia, tem os protocolos. Então, o protocolo de desaparecimento, a senhora precisa de informação. Toda que forma. Quando eu perguntei para a senhora se a senhora estava com alguma ajuda jurídica, né? Porque assim, a grande maioria das pessoas da nossa sociedade não sabem nem quais são os seus direitos. Então, por isso que é importante um advogado, porque ele pode ir lá e cobrar. Eu quero saber como está o andamento, né, dessa investigação, desse inquérito policial. Vocês têm esse direito, saber se o Ministério Público fez alguma coisa, se ele entrou, se tem algo. Entende? Vocês estão muito alheios à informação e vocês têm direito a essa informação, né? Até porque um policial é um agente público. Ele está ali, né, para fazer o trabalho dele a serviço da sociedade. E eu tenho dúvida não tenho dúvida que eles estejam fazendo um bom trabalho. Mas a angústia da senhora é muito grande, porque são muitos dias. Infelizmente, dona Nilce, os protocolos para essa palavra desaparecimento, que eu particularmente não gosto, porque ninguém desaparece, alguma coisa aconteceu com aquela determinada pessoa, são ruins no nosso país. Porque muito se gasta tempo, né, achando, não, a pessoa foi embora porque quis, e a gente deixa de estar investigando um crime. Porque a gente É o pode que estar diante de um aconteceu. crime, entende? É o nosso caso. E aí, se tem uma terceira pessoa, né? Então, se é um crime é porque tem uma terceira pessoa. Alguém criou uma emboscada, a gente não sabe quem, não vamos ser levianos aqui trazendo nome nenhum, a gente só está tentando entender a dinâmica do prédio, levou a sua filha para descer. E essa pessoa sabia que a sua filha ia descer. Essa pessoa tinha. Lógico, sem energia elétrica é automático, né? Você vai descer, como é que você vai ficar Você sem vai pedir energia? ajuda. E aí, uma pergunta: o porteiro fala o quê? Nada?
Olha, o porteiro não ia deixar o lugar dele para ir lá ligar um padrão. Ele jamais iria. E sempre, quando aconteceu, era a gente mesmo que ia lá e ligava. Então, assim, o porteiro, ele é aquela pessoa assim, ele não fala nada além do que ele pode falar, ele não pensa, ele é totalmente robotizado. Então, ele não iria lá de jeito nenhum. Não, até outra coisa assim, eu fico sem entender por que que a Daiane passou lá, por que que ela parou e desceu e falou com o rapaz, porque o certo era descer direto, não ia resolver nada ela ter ido lá. Eu tenho imagens daqui deles. Hoje, se você vier aqui no meu prédio, você como visitante minha ou hóspede minha, você vai ser recebida muito bem. Coisa bem diferente de 1 mês, 2 meses atrás. Então, nós não tínhamos acesso à portaria. Nossos hóspedes entravam e saíam sem aquela ficha. A ficha nossa era feita por nós, não tinha o controle dos nossos hóspedes lá. Então, assim, pensar que o rapaz da portaria ia largar o lugar dele, descer lá para levantar só um adjuntor, jamais. Isso aí está fora do. Eu não sei porque que a Daiane foi lá. Foi Deus mesmo, que ela falou com ele e aí ele virou Mas uma a senhora testemunha. tem o sentimento que alguém sabe de alguma coisa e não está falando? Eu acho que é lógico que tem, mas a pessoa não tem coragem de falar, não. Eu acredito que quem fez isso não fez sozinho, não tem Sim. como, Teve ajuda. entendeu? A Daiane não era uma criança, é uma pessoa de 43 anos, uma pessoa adulta. Para chegar atrás dela, como eu imagino, isso aí são palavras minhas, eu acredito que ela foi ligar a energia, que ela chegou lá no padrão, e pegaram ela por trás, porque na frente não pegariam ela. Ela não era tão assim. E outra coisa que eu quero te dizer, só para ficar mais assim, quando eu cheguei no outro dia, eu abri o apartamento e a energia estava funcionando normalmente, foi religada a energia, eu não sei se a Daiane religou a tempo, né? Para depois eles terem pego ela. E o mais, assim, interessante, vamos falar, é que a Daiane, quando ela saiu, ela deixou a porta do apartamento aberta. Está claríssimo na filmagem dela, Ela no ia vídeo voltar dela. rápido. Deixou a porta aberta, e isso aí não é comum, porque a gente mora num prédio onde entra e sai gente diferente, porque é locação, né? E só que, quando eu voltei no dia seguinte, a porta estava trancada. Entende? Então, assim, em algum momento essa porta foi trancada. E o que o síndico fala para a senhora? Falou alguma coisa? Prestou solidariedade? Lhe Não. ajudou? O síndico teve coragem. Teve uma manifestação aqui em Caldas, uma semana foi na porta da delegacia e depois, na outra semana, foi aqui na porta do prédio. Uhum. E os amigos dela colocaram cartazes de procura desaparecida e colocou no saguão do prédio. Quando ele chegou, ele rasgou, jogou fora. Nossa, que falta de empatia. Porque ele não quer que, até aquele momento, né, não queria que ninguém do prédio ficasse sabendo que isso aí poderia pegar mal. O nome do prédio. O nome do prédio. Aí, outra coisa que eu fiz também, lá naquele começo, onde ninguém dava atenção para a gente, aquela peleja, eu coloquei carro de som na rua. Eu coloquei uns 10 dias, assim, o carro de som falando, cadê a Daiane? Daiane desapareceu do prédio Ametista e tal. Sabe assim, aquele som alto de propaganda? Eu coloquei
mais de uma semana e ele chateado com aquilo ali. Agora as coisas deram uma melhorada assim para nós, porque é o seguinte, até um certo momento eu não estava, todo mundo me perguntava assim: a Daiane já teve algum problema com alguém, alguma desavença? Aí eu respondia assim para todos o pessoal da mídia. Eu falava assim: sim, a gente teve muito problema durante o ano com o condomínio, mas assim, isso é coisa da justiça, está tudo na justiça. Eu nunca falei nada. Até um dia que foi postado uma imagem dela gritando na portaria do prédio. Aí ficou parecendo que ela era uma louca, desvairada, porque você vê só aquele contextozinho, né? Só aquele pedaço, não vê o início e o fim. Aí postaram isso aí, e isso aí tá rodando, ela fazendo assim e tal. Só que aquele momento ali foi o momento onde ele agrediu ela. Ela desce machucada e ela entende que o meu marido estava preso no escritório junto com ele, porque ele desce correndo. Como ela caiu, ela foi catar o óculos, catar o celular, ele desceu na frente dela e pegou meu marido e levou para a portaria. Então, ninguém entende isso aí, ninguém sabe. Então, fica parecendo que ela era realmente uma desvairada, que ela era escandalosa e tudo. Então, a partir daí, com concordância do advogado, a gente colocou, assim, com a expressão da, né, merda no ventilador. Então, a gente já colocou tudo, porque eu não vou deixar ela... E o cara, ele é tão infantil que mesmo ele mostrando que ela tinha problema, mas ela tinha problema com ele. Então, ficou pior para ele. E uma última pergunta. A senhora falou que ela teve quebra do sigilo do telefone dela. Vocês estão com acesso às contas de telefone dela, ao que tinha dentro do telefone dela? Porque eu entendo que o telefone não foi achado, mas vocês conseguiram acessar o conteúdo do que tinha no telefone dela? Não, Não? não. Hoje, de novo, lá no delegado, ele falou que não ia passar nenhuma informação para não atrapalhar o processo Tá. de investigação. Entende? Agora, eu quero te falar o seguinte: as linhas de investigação que existiam, eu acho que com 40 dias elas já caíram, É. que seria suicídio, né? Não é possível que tem 40 dias, está procurando ela, sair do prédio voluntariamente, assim, por conta dela. Essa aí não bate, né? Então sobra dois conhecidos dela que não tem relação. O namorado que ela tinha, esse nem entrou no baile, porque ele já provou imediatamente onde que ele estava naquele dia e tudo, então ele mesmo se mostrou. Então, assim, não está faltando nada. Então, não tem prova, mas tem a pessoa que poderia fazer, seria o indicado, né? A senhora merece ter uma resposta do que aconteceu com a sua filha. Não, eu preciso, não existe isso. Eu quero te falar o seguinte, assim, eu nunca imaginei a realidade disso que eu estou vivendo. Eu vejo na Netflix, eu vejo nos jornais, eu vejo aquilo ali, livros, né, que a gente lê, tudo sobre isso, mas assim, eu nunca quis nem acabar de ler, sabe? Para nunca eu imaginar isso. E agora eu estou dentro, eu não estou nem para trás, nem para frente, eu estou dentro Vou disso falar aí. uma coisa para a senhora. A Daiane precisa da sua força. Então a senhora tem que se manter forte aí. É Arnaldo, isso que eu vivo. fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm as senhas das contas da sua irmã, tipo conta de e-mail, do celular? Não tem nada. Não, ela tinha já passado a senha dela para mim, para ajudar ela uma vez que ela precisava fazer uma consulta, mas aí eu testei essa senha e ela não estava funcionando mais. Tem que vasculhar tudo, tem que vasculhar o universo digital. A informação, vou falar uma coisa para vocês, está dentro desse prédio.
É Carla, né? Isso, Seu dona nome. Alice. Carla, eu quero separar as situações. Existe o desaparecimento da Daiane dentro desse prédio, sem filmagem, sem nada. Então, eu quero separar isso da perseguição dele. Dona Porque se Nilce, você quiser as provas de tudo que eu te disse, ainda tem uma que eu não te falei. Peraí, deixa eu te falar uma que é a mais importante de todas, eu não te falei. No dia 16 de agosto, ele fez uma assembleia para expulsar a Daiane daqui, do eu prédio. Então, eu quero te falar sobre isso. Ele fez a comunicação, chamando, a convocação, não seguiu o padrão. Ele queria mudar o regimento do prédio para facilitar ele em relação a ela. Então, eram duas pautas. A primeira era mudança do regimento, e a segunda, não é a palavra certa, a expulsão da Daiane. Em seguida, depois que mudasse o regimento. E ele mandou para ela um aviso de que haveria essa assembleia, só que ela não iria participar. Ela poderia mandar por escrito 24 horas antes da Assembleia, os motivos, a defesa dela. Aí ela mandou para ele e falou para ele assim: mas eu tenho que me defender de quê? Eu não sei o que você está me acusando. Aí ele mandou 19 itens por escrito para ela, que ela jogou toco de cigarro no chão, que ela deixou a porta do apartamento aberta, que o som de carro, não sei o quê, nada que provasse. Quando chegou o dia da assembleia, ela chegou na portaria do salão com 6 procurações na mão e ele não permitiu ela entrar. Ela não participou do julgamento dela. Aí, todo mundo que estava lá, só 2 pessoas que defenderam a Daiane, porque os outros que comentaram, perguntando alguma coisa, ele excluiu, ele não deixou votar. E todos que estavam lá, ninguém teve coragem de falar que não e contou como voto a favor dele. entendi. E aí, o que a gente fez? A gente já estava preparado. A gente pensou assim, vamos impedir essa assembleia? Aí eu falei para a Daiane, não, vamos deixar ela acontecer, porque depois a gente entra com recurso. E aconteceu isso, não passou pouco mais de uma semana, a Daiane voltou, porque ela foi expulsa do prédio com 12 horas para sair e tem que ficar 100 metros longe da portaria. Os pais dela moram aqui e a filha dela, menor, também aqui. Olha para você ver, se o juiz ia concordar. Então, quando passou o tempo, quando o juiz deu a liminar para ela, ela voltou. Aí eu quero te dizer o seguinte: a partir daí, ele acalmou. Tudo de grande que ele fez, ele só continuou assim, de vez em quando, energia elétrica cortada, a fechadura de um apartamento estragada, um pauzinho enfiado na fechadura para a gente não conseguir abrir, essas coisas de moleque. E eu sempre achando esquisito, será que ele concordou? Será que ele conformou? Será que ele deu, assim, né, que ele aceitou? Só que estavam chegando os processos contra ele, já em final, em caso de final, já tinha passado tudo. Então foi onde eu acho, sabe aquele negócio que fala assim, faz de conta que eu estou morto, que eu não estou fazendo nada, porque agora o que eu vou fazer já vai ser definitivo. Isso aí é meu entendimento, entendeu? Porque a partir daí ele resolveu dar um tempo, mas depois dar uma tacada final. Mas fique em paz. Aí, vou falar com seu filho Arnaldo, eu vou conversar aqui com os peritos para ver a possibilidade de ajudar vocês a recuperar o controle das contas da sua filha, porque de repente lá dentro o seu filho pode achar alguma coisa que seja de interesse. Fala, olha, isso aqui
né? Enfim, a gente não sabe se ela estava sendo ameaçada por alguém, até alguém que a gente nem possa, né? Que a senhora nem desconfie. Mas, Assim, a gente, essa parte aí, a gente teve acesso ao WhatsApp dela por um tempo, de outra conta que ela tem. E o Facebook, a parte de Facebook, a parte de Instagram e Gmail, sabe que o que eu queria era só uma observação que assim que eu vejo que faz falta nessa conversa. É assim, minha irmã sumiu dia 17, minha mãe fez BO dia 18. tá. Dia 22, 18, 19, 20, 21, 22. 4 dias depois, passou o final de semana, o juiz mandou delegado mandou um documento aqui para o prédio para pegar as imagens do prédio, dia 22. No dia 22 mesmo, essas imagens foram entregues para a polícia, dia 22 de dezembro. Dia 22 de dezembro. Isso é um detalhe esse ponto é um detalhe muito importante. As imagens, o pendrive foi entregue para a polícia sem as imagens. Aqui tem 8 câmeras, foi entregue 4 câmeras. Tá. Faltou a imagem da recepção, faltou a imagem do subsolo e faltou a imagem da entrada e saída de veículos. Tá? Beleza. O que acontece? Quem entregou não falou nada, ficou calado. Tipo assim, vou entregar e vou dar um tijolzinho sem braço e não vou falar nada. Quem pegou não conferiu. Entendeu? Não conferiu. Na minha opinião, se você vai pegar um material que é prova, você tem que... Não precisa assistir. Alguma coisa dentro, né? Sim. Não precisa assistir tudo. Mas você tem que entrar em cada arquivo lá e ver cadê a câmera da recepção, cadê a câmera do elevador, tá aqui. Por que eu acho que isso é importante e que não foi feito? Porque aí a gente só foi a gente ficou esperando eles olhar essas imagens. E nós tinha certeza, a gente confiou que as imagens estavam tudo lá, porque isso é uma coisa tão básica, tão óbvia. Arnaldo, mais do que isso hoje vários sistemas já gravam tudo em nuvem. Então, aí o que acontece? Nós ficou esperando essas imagens, 22, né? Passou o Natal, passou o Réveillon. Passou 20 dias. Aí passou 20 dias, a gente só foi... Ele só vem falar com a gente no dia 7 para mostrar as imagens para a gente. Aí que eu vi no primeiro dia, eu já bati o olho e falei assim, não tem câmera. Qual que é o problema agora? Não dá mais para ver, porque não tem essa desculpa mais, porque já sobrescreveu as outras imagens que tá lá. E outra coisa, as imagens da rua também já sobrescreveu. Então, Mas aqui é que tá. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Se alguém apagou deliberadamente, essa pessoa passa a ser suspeita. Que apagou, para mim essas imagens nem foi gravada. A questão aqui volta lá no dia 22. Você é a síndica. Eu sou a polícia. O interesse é saber o que aconteceu, então. Aí o que acontece? Você me entrega, eu sou policial civil, você me entrega um pendrive faltando as imagens, e eu coloco esse pendrive no bolso e levo lá para a delegacia, quem está errado? Eu ou você? Entendeu? Esse é um ponto muito grave, porque você, como síndica, tinha que ter colocado certo. E eu, como polícia, tinha que ter conferido se essas imagens estavam certas. Me chama a atenção, e não quero aqui dizer que foi ele, que não foi ele, um síndico não ser cooperativo. No momento, eu fico me imaginando síndica, né? Meu marido já foi síndico do meu prédio. Imagina, ele era o primeiro a sair correndo, saber o que aconteceu, ia criar uma fusarca até essa pessoa ser encontrada. Imagina, peraí, deixa eu te falar. Imagina o síndico mostrando a Daiane saindo de dentro do prédio. O tanto que lavava as mãos dele. A questão da segurança do prédio é de responsabilidade do síndico. Então, por exemplo, se a senhora está andando, escorrega porque está molhado o chão e quebra a perna, o responsável é o síndico. Entende? Ser síndico significa também, ele tem um poder, mas tem responsabilidades. Eu não posso deixar isso aí ficar assim, a polícia falar que não deu conta. Eu não posso deixar assim.